Goiás busca a contratação de jogador com passagens pela Juventus, inclusive na equipe profissional, visando principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero trazer os detalhes a respeito desse atleta, que na minha avaliação chegaria para ser titular dentro do elenco alviverde, quais são as suas características de jogo, como pode contribuir com o técnico Zé Ricardo, onde já participou inclusive juntos nas categorias de base do Flamengo. Quero fazer também uma indicação de outro jogador, o lateral direito João Pedro, que está no Grêmio, um jogador um pouco mais caro, mas na minha avaliação também chegaria para resolver um dos setores deficitários dentro do Goiás nesse começo de ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, da mesma forma o link da 777 Strike Bet, lá você encontra, por exemplo, todas as cotações dos jogos desta da quinta-feira no período da noite. Teremos Palmeiras e Ituano, uma vitória do Palmeiras em casa pagando 1,25 a cada real apostado, e lá na Strike 77 Bet você pode apostar via Pix no valor do seu primeiro depósito, 100% de bônus na sua quantia, tá bom? Não perca essa oportunidade, faça o seu cadastro, tem o link também para o aplicativo da Strike Bet, você acha lá também Guarani e Inter de Limeira, vitória do Guarani em casa pagando 1,79 a cada real apostado, o empate 3,50, vitória do Mirassol contra o Santo André 1,74, além de todas as partidas do Campeonato Goiano também, tá bom? A próxima partida do Goiás, diante a Jataiense, lá na Strike 77 Bet, você encontra também. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma procura do Goiás, um interesse em contar com um jogador com passagem pela Juventus, tanto na equipe sub-23 quanto no profissional, realizando uma partida. Estou falando sobre o lateral direito Wesley Gasolina, ele que ficou com esse apelido, né, aqui no futebol brasileiro. Ele que é natural da cidade de Retirolândia, no interior da Bahia, começa sua carreira nas categorias de base do Flamengo, onde inclusive trabalha com o técnico Zé Ricardo. Lá no Rio de Janeiro ele ficou de 2015 a 2018, com bom destaque no sub-20, foi inclusive chamado para a seleção brasileira da categoria, onde disputa, por exemplo, o Mundial Sub-17 na temporada de 2017. É contratado pela Juventus, passa também no Hellas Verona, no futebol italiano. Na Juventus foram 7 jogos no time Sub-23 e mais uma partida no profissional na temporada 2021 no gigante italiano. Wesley Gasolina tem 23 anos de idade, contrato no Cruzeiro até dezembro de 2024 e, segundo informações tanto do Imprensa Verde quanto também do Radar Esmeraldino, jogador que está assim na mira do Goiás neste atual momento e pode sim acontecer um negócio. A questão é que o Wesley Gasolina, mesmo tendo um contrato curto, alguns problemas de lesões na temporada passada, principalmente no joelho, onde ele acabou tendo uma grave contusão ainda em fevereiro do ano passado, tanto é que realizou somente 5 jogos, não participou, por exemplo, da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas começou 2024 muito bem, né? Fazendo tudo e nada ao mesmo tempo, coloquemos assim. Entrou no segundo tempo, na estreia do Cruzeiro contra o Vila Nova, deu uma assistência no Campeonato Mineiro. Na segunda rodada, entra faltando, já no segundo tempo, marca um gol contra o Atlético, um empate em 1-1 e acaba sendo expulso. Então dá para dizer que o melhor momento do Wesley Gasolina no Cruzeiro é justamente agora. Por isso que acaba dificultando um pouco a sua liberação, mas não é improvável. Olhando o nível técnico da Série B do Campeonato Brasileiro, acho que é um jogador que poderia sim agregar bastante e chegaria para ser titular, já que o Goiás hoje conta com outro jogador ex-Cruzeiro, o Everton, que na minha avaliação pode ser no máximo ser um reserva dentro da realidade do Goiás, com pretensões de subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o Wesley Gasolina, o que a gente pode colocar sobre as suas principais características de jogo? É de fato um lateral mais ofensivo, tanto é que já jogou, por exemplo, como ponta direita, como ponta esquerda no futebol suíço, um jogador com bastante velocidade e participativo no campo pela ala direita, tá bom? Ele é um jogador que sempre procura a saída pelo seu lado, tem até que uma boa distribuição, não é um lateral com altíssima taxa de cruzamento, então eu vejo ele mais para você explorar, muito mais, por exemplo, a velocidade, um contra-ataque, um elemento surpresa no campo do adversário e até mesmo a saída de bola
pelo seu lado, que ele consegue sim dar uma dinâmica interessante, conseguir boas tabelas se tiver um bom entrosamento, por exemplo, com um ponta direita, mas para cruzamento, aquele lateral de você jogar nele, olhar dentro da grande área e buscar o cruzamento, não é essa a principal característica do Wesley, tá bom? Eu vou deixar inclusive aqui para vocês o mapa de movimentação do jogador quando ele chegou no Cruzeiro. Em 2022 na Série B, uma nota média de 6,76, bem mais preenchido no setor ofensivo do que propriamente na defesa, tem uma explosão muito grande e consegue fazer esse vai e volta, né, no campo ofensivo e defensivo, algo muito importante para um lateral. Foram 9 jogos naquela Série B, mais 5 na temporada passada, antes da lesão, e esse retorno agora ao Cruzeiro. Contrato só até o final do ano, a equipe de Belo Horizonte que pagou R$2 milhões em 2022 para contar com 50% dos direitos econômicos do atleta. Se fosse para a Série A, eu falaria que não seria uma unanimidade, um cara que vai chegar a resolver todos os problemas do Goiás. Mas para a Série B, olhando o nível técnico e a dificuldade de você encontrar bons nomes, já falei aqui em outros vídeos também, você pode vasculhar aí vários elencos, é muito difícil você encontrar bons laterais. Até nos mais endinheirados aí pelo Brasil, existe essa deficiência, tá? Então, infelizmente ou felizmente, não é só no Goiás esse problema da lateral direita, apesar que muitos anos, né, que o Goiás não encontra um lateral direito digno, depois da saída do Vitor do Campeonato Brasileiro de 2013, né, que foi a sua última participação. Começa 2014, mas acaba saindo depois daquilo. Nunca mais um regular, né, de 2, 3 temporadas, por exemplo, e agora com a saída do Maguinho, tendo o Everton, Goiás precisa buscar uma outra solução. Até falando sobre o Gasolina, como eu falei para vocês que no futebol suíço ele acabou participando mais no setor ofensivo. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação dele pelo Sion, clube tradicional também da Suíça, muito preenchido na ala direita e também na ala esquerda, onde ele chegava bastante até a grande área, marcou inclusive 3 gols, né, em uma única temporada, finalizações de longa distância, fechando, por exemplo, um cruzamento, teve-se um bom destaque lá pelo Sion antes de chegar no Cruzeiro, então eu vejo ele mais como um lateral direito ofensivo, às vezes até mesmo, por que não, um meia direita. Jovem, 23 anos de idade, esse bom momento no Cruzeiro hoje acaba dificultando, né, uma eventual negociação. Ele que tem 1,70 m de altura, acho que chegaria para ser um bom titular na realidade da Série B. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa sobre o Wesley Gasolina, se pode ser uma boa alternativa. Nesse momento, a tendência é do Cruzeiro não liberar por conta de um bom momento, mas também outros jogadores melhores para a posição chegarão. Lembrando que o titular do Cruzeiro para essa temporada é o lateral direito William, aquele ex-internacional com passagem também pela seleção brasileira olímpica. Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um lateral direito que, na minha avaliação, sendo uma opção mais cara, algo que o Goiás pode sim se dar o luxo de fazer, mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro, tem sim um recurso bem maior do que das 2 últimas participações na Série A. Não é um nome unânime, até porque na lateral direita no Brasil é uma posição extremamente escassa, mas na minha avaliação poderia chegar para resolver muito bem. Em uma realidade segundona, estou falando sobre o João Pedro, lateral direito inclusive que já foi procurado pelo Goiás em pelo menos 2 ocasiões, tanto na temporada de 2019, quando o Goiás trouxe, por exemplo, o Daniel Guedes naquela época, quanto também para o começo de 2020, a época ele estava no Porto de Portugal, fechou, por exemplo, com o Bahia, onde não teve tantas chances naquele período. Hoje tem 27 anos de idade, um lateral direito mais experiente, está no Grêmio, onde renovou o seu contrato e vem, digamos, sendo bastante questionado pela torcida gremista desde a temporada passada, apesar de números razoáveis. Foram 44 jogos em 2023, com 3 gols marcados e 2 assistências, mas a torcida de fato não gosta dele. Teve um aumento salarial e esta renovação até o final de 2025 provavelmente deva receber na casa de R$200 mil. Lá no Grêmio é um lateral direito jovem, 27 anos, uma boa estatura, 1,80 m, bem mais defensivo do que propriamente um ala com grande qualidade chegando na linha de fundo, o clássico aqui do futebol brasileiro, né? Como eu falei, é muito raro você encontrar bons laterais aqui pelo Brasil. Acho que o João Pedro seria uma boa escolha, tá? Até mesmo na Série A, acho que um jogador que tem mercado em pelo menos 12 clubes na elite do futebol brasileiro
tranquilamente. Me agrado, vai depender muito aí do Renato Gaúcho, que é um técnico que gosta dele, vai saber, né? Se o Renato não continuar no Grêmio, por exemplo, seria uma alternativa. A torcida também acaba pegando no pé do jogador, que vem intercalando entre bons e maus momentos. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, surge no profissional em 2014. Inclusive o João Pedro é aquele jogador que levou o corte do Bruno Henrique naquele jogo Goiás e Palmeiras. Se eu não estiver enganado, tá puxando aqui na cabeça. Aquela vitória de 1 a 0 em 2015, Bruno Henrique recebe a bola do Davi, faz um corte no jogador que fica no chão e manda cruzado. Tá? Aquele jogador que caiu no chão, né, foi sim o João Pedro na temporada de 2015. Ele passa depois na Chapecoense, 2017, 2018 no Bahia, 2019 no Porto de Portugal, retorna para o Bahia, uma rápida passagem no Corinthians também, somando 8 jogos, e no Grêmio na temporada passada. Pode deixar sua opinião também sobre o João Pedro, seria uma indicação minha, esse que foi procurado pelo Goiás em outras temporadas, consultei, nesse ano não houve nenhuma procura, tá? Mas que na minha avaliação seria um jogador um pouco mais confiável do que, por exemplo, o Wesley Gasolina e o Everton, né, que por enquanto é a única opção no Goiás nesse setor. Sendo bem sincero, eu recuaria o Dieguinho para a ala direita e o Goiás já resolveria todos esses problemas, tá bom? Pode deixar o seu palpite. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike777Bet para você ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Da mesma forma, palpitar nos jogos dos estaduais, link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!